Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos ao vivo agora, né, para estrear este programa maravilhoso que foi sonho do coração de Deus para nós nessa tarde. Então estamos estreando nesse momento, nós da Missão em Teu Altar, junto com o nosso irmão seminarista Thomas Eric, lá da Diocese de Salgueiro, em Pernambuco, e ele vai estar nos ensinando um pouco mais sobre a nossa fé. Nós vamos aprofundar cada vez mais na nossa fé durante estes momentos. Toda segunda-feira, às 16 horas, nós estaremos aqui para rezar com você, para ensinar, né, para que nós possamos juntos aprofundar na nossa fé. Então, eu quero aqui, para a gente iniciar, já saudar o Thomas. Seja bem-vindo, Thomas. É uma alegria muito grande rezar com você nessa tarde. Obrigado, Guilherme. A alegria toda minha. Principalmente quando nós nos colocamos diante da comunhão dos santos, que é isso que nós sempre vivemos, professamos e acreditamos, e colocar isso também no coração de Deus, porque todas as movimentações do Espírito e também o desejo de Deus para nós é sempre uma alegria podermos expressar essa verdadeira vida que brota do nosso coração. E a nossa vida, ao longo do tempo, ela também perpassa dúvidas, né? E uma fé bem esclarecida é sempre uma fé mais concreta. Então, com isso, nessa alegria de estarmos reunidos nessa tarde, nós vamos rezar, pedindo a Deus que nos ilumine e também nos ajude a compreendermos melhor os desígnios dele para nós com o seu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Senhora Imaculada, nesse mês a ela dedicado, que ela possa também sondar o nosso coração, o nosso intelecto, para que nós possamos servir e conhecer melhor o seu Divino Filho. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Que o Senhor Todo-Poderoso encaminhe os nossos corações e a nossa mente para que tudo aquilo que fizermos nele comece e para ele termine. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Então, iniciando já esse momento, né, de oração, de formação, né, nós já temos aqui algumas pessoas nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o nosso primeiro programa, né, como creio na comunhão dos santos, né? Então, vamos iniciar. Lembrando que você também, meu irmão, minha irmã, que me acompanha pelo Facebook neste momento, você pode colocar aí nos comentários a sua dúvida, né? Então, vai ser uma alegria, né, para a gente aqui estar junto com você, tirando a sua dúvida, sanando a sua dúvida, para que nós possamos cada vez mais nos aprofundar, né, na nossa fé. Então, Thomas, eu queria começar, para que a gente possa começar bem o nosso programa, por que creio na comunhão dos santos? Guilherme, isso é algo que nós professamos todos os domingos e também nas solenidades, quando nós professamos a fé, nós dizemos lá que nós cremos na comunhão dos santos. E às vezes nós reduzimos essa titulação comunhão dos santos apenas como um ato devocional, e não é. A comunhão dos santos é algo tremendamente que não dá nem para resumir dentro de poucos segundos, mas para que nós possamos entender isso, a comunhão dos santos é a subdivisão da unidade da igreja em 3 estados. Quais são esses 3 estados? A igreja peregrina, a igreja militante e a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja peregrina, militante, somos nós os vivos,
que ainda enquanto estamos na terra, enquanto vivemos com os pés colados no chão, na oração, na vida dos sacramentos, na busca da vivência da fé, nós fazemos parte dessa igreja que está peregrinando. Peregrina para a pátria, que é a igreja triunfante, mas também a igreja padecente, as almas do purgatório, aquelas que nós cremos, que por terem vivido aqui na terra também já o seu desejo de comunhão com Deus, estão já diante de Deus purificando no seu amor o desejo pleno e inteiro de poder participar da igreja celeste. E a igreja triunfante, que já são os santos e a Virgem Maria, que já contemplam a face de Deus e esperam por nós, igreja peregrina e padecente. E algo muito interessante, todas as vezes que a igreja reza, ela está dentro dessa comunhão dos santos. Toda vida que, mesmo que uma pessoa sozinha reze, seja o Pai Nosso, um ato penitencial, ela sempre diz piedade de nós, rogai por nós, e ao mesmo tempo também dizendo que o Pai é nosso. Então, nós, em todas as vezes que nós rezamos, em todos os atos que nós fazemos enquanto comunidade de fé, nós estamos dentro desta comunhão dos santos. Ou seja, na missa não está só nós os vivos, estão também os falecidos e os santos. Mesmo agora nesse tempo de pandemia, em que nós não estamos fisicamente presentes em torno do altar, nesse momento, as missas que estão acontecendo, está eu e você, bem como também as almas do purgatório e os santos em plena comunhão. Essa é a comunhão dos santos. E dentro desta comunhão dos santos, também estão aqueles protestantes batizados validamente, aquilo que o Código de Direito Canônico coloca, que tem igrejas com o batismo válido. Então, aqueles que têm o batismo válido também estão dentro dessa comunhão dos santos. Porque o batismo em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos coloca dentro desta comunhão, que é o sacramento perfeito e mais eficaz, e o sacramento por excelência, que nos une dentro dessa comunhão. Então, não é uma subdivisão de igrejas, mas é a nossa unidade plena e total com aqueles que já alcançaram o céu, com os que estão por alcançar e com nós os vivos. Por isso, crer nessa comunhão dos santos é preciso entender as dimensões do que é celeste, entender as dimensões do purgatório e as nossas dúvidas no caminho da peregrinação, que fazem com que a nossa fé alce um voo perene e um voo também sólido, um voo bem alto, para que nós possamos entender o que é realmente a realidade dessa comunhão. Muito bem. Então, nós já percebemos aqui, né, por essa primeira resposta, que nós vamos ter vários assuntos para serem abordados aqui neste nosso programa, né? E, assim, lembrando para você que nos acompanha neste momento, que você pode colocar também a sua dúvida, né, nos comentários, né? Então, nós estamos aqui exatamente, né, quando eu digo nós, o Thomas, estamos aqui juntos, especialmente para tirar, né, as suas dúvidas, né, as suas dúvidas de fé, né, porque nós precisamos cada vez mais nos aprofundar. E antes, tem uma dúvida aqui de uma irmã de missão, mas antes desta dúvida, Thomas, eu queria que você explicasse para nós um pouquinho só sobre esta sacralidade da Santa Missa, né? Explica para nós um pouco o que seria, né, a Santa Missa para nós católicos, que aí eu entro na outra pergunta que tem a ver um pouco também com a Santa Missa. Acho que com a frase de Padre Pio nós podemos dizer: a missa é o céu na terra. E algo muito interessante da questão da missa também, as 4 dimensões que o sacrifício da missa, que é a Eucaristia, tem como presença. A missa é intercessão, é louvor, é reparação e também comunhão. Ela é intercessão porque nós, os vivos, estamos rezando pelas almas do purgatório e pelos outros vivos, e os santos na missa também rezam por nós. E todos nós unidos nos colocamos na patena, que é onde é colocado o pão, e no cálice o vinho, para que, transformado em corpo e sangue de Cristo, nós possamos fazer o grande ofertório ao Pai. Lembrando, nós não oferecemos a Deus pão e vinho, nós oferecemos a Deus o corpo e o sangue de Cristo, porque pão e vinho é mera matéria. Mas depois da imposição das mãos da igreja pelo Padre, nós oferecemos a Deus o desejo dos santos por nós
e o desejo de nós, junto com os falecidos, de estarmos nessa comunhão. Então, na missa, acontece realmente uma rememoração dessa verdadeira intercessão que é a de Cristo por nós. Porque nós sabemos que o único que acessa o Pai diretamente, como nosso intercessor, vai dizer as cartas de São Paulo, é Cristo. Os santos e nós intercedemos pedindo a Cristo, mas quem vai até Deus é Cristo. E depois a questão da reparação. A missa tem esse ato de reparação, porque ela nos coloca também dentro de uma dimensão em que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade de pecadores para nos aproximarmos diante do altar do Senhor. E não se aproxima diante do altar do Senhor com perfeição, porque há uma distinção entre perfeição e totalidade. Nós apresentamos-nos diante do altar do Senhor com o nosso desejo de ser santos. Nós nos aproximamos diante do altar do Senhor com esse desejo. E o nosso desejo, ele motiva o nosso coração a depois entendermos a questão da comunhão. Porque a Eucaristia não é apenas a transubstanciação do pão e do vinho em corpo e sangue, mas a Eucaristia também é essa comunhão dos santos na comunidade reunida. Porque também na missa, da mesma forma que o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho para transformar em corpo e sangue de Cristo, depois disso, há também uma imposição das mãos sobre nós, pedindo que também faça de nós um só corpo e um só espírito. Nós rezamos isso na missa. E ali está a dimensão da unidade na missa. E depois também a dimensão do louvor, porque o maior ato de louvor a Deus é a expressão da doação total da obediência de Cristo. Então, uma coisa bem interessante também, não existe 1000 missas, várias missas. Eu fui 5 missas. Nós vamos à única missa, celebrada por Cristo na Quinta Santa, consumada na sexta e exaltada no domingo de Páscoa, porque ali o sacerdote se coloca nesta dimensão. O sacerdote se coloca no lugar do Cristo e exerce para nós a mesma função e o mesmo ato daquela primeira Eucaristia do Senhor. Então todos nós voltamos no tempo. E aí eu gosto muito de uma frase de um bispo que diz, não é só apenas uma atualização, é a presentificação. Então a missa é a presença de Cristo no tempo, na história, e essa presença faz com que nós nos coloquemos diante desse Senhor na qualidade de desejosos de participar plenamente dessa comunhão. E a Eucaristia é o sacramento dos peregrinos. Né? Os falecidos não comungam mais fisicamente e os santos já contemplam aquilo que por ora nós vemos apenas, como diz São Paulo, num espelho ou como um véu. Um dia nós veremos face a face. Mas a missa é a oração máxima e perfeita da Igreja. Muito bem. Então, diante dessa questão da Santa Missa, claro que, com certeza, eu vou até propor já de uma vez, né, para já ficar no nosso coração e no coração de Deus, né, que nós façamos, né, alguns programas específicos para tratar, né, sobre a Santa Missa de forma mais aprofundada, né, mas diante dessa relação, né, da Santa Missa, né, uma pergunta que veio para a gente aqui da nossa irmã Natália, que ela perguntou o seguinte, deixa eu só pegar aqui para eu perguntar direitinho, porque senão eu faço coisa errada. Ela perguntou assim, olha, na hora do Pai Nosso, na missa, o fiel deve ficar ou não com as mãos erguidas? Vamos lá para essa grande questão de muitos. Há duas possibilidades. O missal ele deixa bem claro que os fiéis também rezam junto com o sacerdote essa oração. Há resquício já na patrística no século II de que os cristãos sempre rezavam de mãos levantadas juntos. Por que a intercessão de mãos levantadas? E aí nós podemos reafirmar isso lá no Antigo Testamento. Enquanto Moisés estava com a sua mão erguida, o povo vencia. O povo de Israel vencia os filisteus. Quando Moisés baixava as mãos, o povo de Israel se sentia fraco, enfraquecido. Então, o ato de levantar as mãos na missa é um ato também de intercessão, porque existe também uma dimensão sacerdotal no batizado. O padre, ele é o sacerdote ordenado, mas nós somos sacerdotes também por causa do nosso batismo. Então, da mesma forma que o sacerdote ele intercede oferecendo o pão e o vinho
que é o corpo e sangue de Cristo, nós também nos colocamos na condição de sacerdotes pelo nosso batismo, porque nós também carregamos essa realeza e podemos interceder. E outra, todos podem chamar a Deus de Pai depois de Jesus Cristo. Então, o ato de estender as mãos, e principalmente isso revisto pelo Vaticano II, o nosso concílio atual que rege a nossa igreja, lá diz o seguinte: o sacerdote abre as mãos e junto com o povo diz. Então, ou seja, não está fechada a possibilidade do povo abrir os braços. E se nós formos olhar, é porque eu não tenho o texto aqui, mas sei que no século II, já no início, nas primícias da igreja, todos erguiam as mãos, todos. E tem até um texto de São Paulo, eu posso até tentar pesquisar aqui, todos erguiam as mãos santas. Não sei se você já viu esse texto. E todos erguiam mãos santas. 1 Timóteo 2:8. Nós podemos até consultar a nossa Sagrada Escritura, que aí dá até essa força para nós entendermos. Deixa eu pegar aqui, a minha tá facinho. Aqui, 2:8. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, levantando as mãos. Isso aqui já nas primícias. Então, se é recomendado, já na carta de Timóteo, que é a carta a um bispo, quando Paulo escreve à igreja, essa carta é muito distinta, porque não é uma carta escrita a uma comunidade como a outras, Corinto, Roma, Romanos, a Galácia, mas é uma carta escrita a um bispo, a um presbítero da igreja. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas. Então, 1 Timóteo 2:8 é algo que nós podemos utilizar. E não há problema nenhum levando aquilo que eu disse. Todos nós também somos sacerdotes no Cristo por causa do nosso batismo. E a nossa intercessão é válida tal qual a intercessão do presbítero, porque até nós sabemos que na igreja o sacramento do batismo e do matrimônio podem ser ministrados por leigos, eu e você, com autorização do bispo. Então, para nós podermos entender também que nós estamos... Não sabia? Você pode assistir um matrimônio e um batismo. Pode sim, com autorização do bispo. Há 2 sacramentos que qualquer leigo batizado pode realizar: o matrimônio e o batismo. E o batismo, se um ateu com reta intenção, alguém pedir, batiza essa pessoa, e ele tiver água, não precisa nem ser abençoado, e disser, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com reta intenção, mesmo que ele não creia, é batismo válido, como se fosse o Papa que tivesse feito. Olha, não sabia dessa questão. A questão do batismo até, né, eu já tinha ouvido um pouco sobre isso, mas a questão do assistir o casamento, eu realmente nem imaginava. Aqui na minha cidade ficou 10 anos sem padre. Quem tinha autorização para realizar os matrimônios eram as freiras, que aqui ajudaram. Eu conheço casais que foram casados por freiras. Por que esse sacramento? Aí nós já entramos em numa dúvida aqui. Porque esse sacramento, quem realiza não é o ministro ele é apenas uma testemunha, quem realiza são os noivos. Então eles consentem um ao outro e a igreja apenas confirma com a bênção. E a igreja confirma por meio de quem? De um ministro delegado para isso. Então, se o bispo dá uma autorização para um leigo ou para uma religiosa assistir o matrimônio, esse sacramento é válido, consumado com a bênção de Deus. Porque a igreja, diante de um ministro batizado, ele está assistindo como testemunha. Essa é a realidade nítida da região da Amazônia. Conheço várias freiras e leigos que têm a delegação para batizar e para assistir os matrimônios. Que às vezes nós ficamos presos e pensamos que o nosso sacerdócio batismal é inferior ao sacerdócio do ministro. Mas nós somos reais e sacerdotais. Nós fazemos parte dessa nação santa do povo real, como diz a carta lá dos Hebreus. Não sei se respondeu a dúvida do Pai Nosso. Anota 1 Timóteo 2,8, que pode ser uma boa para a pessoa que perguntou do Pai Nosso, erguer as mãos santas e rezar junto também, como posição de intercessor. O bom intercessor ergue sempre as mãos rogando ao Senhor. Muito bem, bacana demais. A Natália, né, que perguntou aqui, ela comentou aqui, né, formação muito rica, né, então
graças a Deus, temos alcançado aí o nosso objetivo, né? Que é mostrar para as pessoas a verdade, né? Porque a verdade, ela nos liberta. E ainda falando do Pai Nosso, irmão, por que não pode falar amém depois do Pai Nosso na missa? O Pai Nosso, ele entra dentro de uma lógica chamada... Estou com o meu missalzinho aqui atrás. Chamada uma oração continuada. Porque o Pai Nosso, ele não se encerra ali quando termina o texto dele. Por quê? Há uma união com ele, no qual nós chamamos a oração de embolismo, que é um pequeno exorcismo rezado após o Pai Nosso, e depois uma oração pela paz. Termina o Pai Nosso, e não, quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E aí, esse mal, já há um leque com o outro. Quando nós terminamos isso, nós terminamos dizendo, livrai-nos do mal. E o que é que o padre diz? Ele confirma isso, livrai-nos então de todos os males, ó Pai. Já começa pedindo que seja expulso de nós o mal, e que esse mal expulso de nós, as nossas más inclinações, o Senhor possa nos dar hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, ou seja, é uma oração continuada. E aí, sabe quando nós vamos dizer o amém? Depois da paz. Porque aí nós terminamos isso aqui, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí emenda também na oração da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, aí vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, aí aqui vem o grande e forte amém. Então são três orações juntas. São três orações juntas. A igreja ela não para no livrai-nos do mal do Pai Nosso, ela continua nessa comunhão. Olha que bonito. O meu sacerdócio batismal junto com o padre rezou o Pai Nosso, pedindo que nos livre do mal. E aí ele inicia confirmando uma oração dessa libertação também para nós. Então, livrai-nos de todos os males, ó Pai. Olha que bonito o diálogo que há na missa, esse diálogo muito forte e constante na missa, que nós pedimos e o sacerdote se coloca na figura de ponte para ajudar todos os outros sacerdotes batizados que somos nós. Então é aquilo que Hebreus coloca, né? O padre, o presbítero, ele é essa ponte. Então ser ponte entre nós e Deus, essa é a função perfeita dessa oração que nós chamamos o rito de comunhão. Né? Preparação da Assembleia para a comunhão. Então, são orações unidas, para que essas três orações expressem o sentido do mistério pascal de Cristo morto e ressuscitado. Muito bem. Bem esclarecedor isso, né? Graças a Deus. E em relação também a essa questão, né, de sacramentos, né, dentro da Santa Missa, agora mais propriamente falando sobre o sacramento da confissão, existem pessoas aí que só foram batizadas, né, não fizeram a primeira Eucaristia, não fizeram o crisma, né, então, assim, essas pessoas que são somente batizadas, elas podem se confessar ou não? Sim. Sim. O Código de Direito Canônico, eu não tenho o cânon aqui agora, mas a partir de 7 anos, os batizados que atingiram a idade da razão podem procurar sim o sacramento da penitência. Porque há um erro muito grande que nós fizemos na igreja, que foi condicionar o sacramento da penitência ao da Eucaristia. Nós condicionamos que quem vai fazer a primeira comunhão só se confessa quem vai fazer a primeira comunhão. Não, a confissão é uma renovação do meu batismo. Eu reconheço a necessidade da misericórdia de Deus enquanto Pai, e eu também tomo consciência da minha qualidade de filho enquanto pecador, e eu procuro o sacramento da penitência. Então, todos os batizados, atingindo a idade da razão de 7 anos, por livre e espontânea vontade, ele pode sim procurar o sacramento da penitência, mesmo que ele não tenha feito a primeira comunhão. Muito bem. Entrando também nessa questão, né, de pessoas batizadas, o Lorival Souza, né, ele colocou aqui para a gente nos comentários, ele disse assim, gostaria de saber se quem não é batizado entra no reino de Deus. Ótima pergunta. O batismo, ele nos coloca na condição de filhos de Deus, né? O batismo nos coloca dentro dessa condição filial. Por quê? O que é que o batismo faz em nós?
É como um pai que tem uma herança e para deixar essa herança, ele deixa primeiramente para os seus filhos. Qual é a herança de Deus Pai? A salvação. E a herança de Deus Pai é confiada a quem? A Cristo. Mas Cristo, antes de voltar para o Pai, ele oferece para nós a graça dos sacramentos, no qual até nós lemos na primeira leitura de ontem, batizados em Jesus Cristo, para alcançarem o reino dos céus. O que é que entra na questão do batismo, essa questão da salvação? O batismo é o caminho ordinário de salvação, ou seja, é o caminho comum de salvação. Existem caminhos extraordinários que só Deus conhece, só Ele pode conhecer o coração humano. Não é aqui dizendo que quem não é batizado não pode ser salvo. Pode ser salvo, sim. Mas o caminho ordinário, o caminho comum de salvação para que nós nos tornemos filhos de Deus é o batismo. E aí eu devo ver a condicional diante desse batismo. Eu não fui batizado por quê? Se foi porque eu não quis, porque eu não quero essa fé, porque eu não aceito, aí vai ser entre ele e Deus na questão da sua consciência, porque o batismo não pode ser por imposição, o batismo tem que ser um pedido daquele que vai ser batizado, no caso, se for adulto. Se for criança, batizado na fé dos pais e dos padrinhos, contanto que eles cuidem de educar essa criança no caminho da fé, para que ela chegue à questão da completude dos sacramentos da iniciação cristã, que são 3, o batismo, a Eucaristia e a Crisma, mas pelo menos o sacramento do batismo, que é o que nos coloca dentro dessa qualidade de filhos. Quem não é batizado pode sim entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo, mas por caminhos extraordinários que só o coração da pessoa e Deus sabe. A igreja nos ensina que o caminho ordinário de salvação é o batismo, porque pelo batismo é como o evangelho onde é colocado, nós somos enxertados na videira que é Cristo, como galho desta árvore. Eu não posso estar fora de Cristo, e porque aí tem que entrar nas questões e saber se a pessoa está fora de Cristo porque ela quer. Nós também respeitamos a liberdade e Deus também respeita, porque Deus não impõe nada a ninguém. Deus não nos impõe fardos pesados. Então, passa um pouco por isso. Pode sim ser salvo, mas é recomendado que se procure o sacramento do batismo para que esta pessoa possa também entrar na qualidade dos filhos eleitos de Deus e receber dele aquilo que Hebreus diz, as bênçãos espirituais que brotam do seu sangue. Muito bem. E nessa questão também, você até disse um pouco no início sobre essa questão, né, da salvação em si. Né? Diante dessa pergunta do Lorival Souza, né, que é sobre quem não é batizado entra no reino dos céus ou não, né, e você deixou bem claro para a gente que extraordinariamente sim, né? Quando nós escutamos, quando a gente estuda, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, uma das suas frases é uma frase até que gera algumas polêmicas às vezes, que é aquela assim: fora da Igreja Católica não há salvação, né? E aí, o que a gente pode explicar para este povo que nos acompanha neste momento? Os nossos irmãos protestantes serão de fato salvos ou não? Porque se Santo Agostinho nos ensina que fora da Igreja não há salvação, e aí? O que a gente pode explicar? Temos que entender o que Agostinho fala por essa catolicidade. Como eu disse logo no começo, deixe-me pegar aqui, na questão do direito canônico, podem sim ser salvos, porque aqueles que são batizados validamente estão unidos à nossa Igreja Católica. Ou seja, quem foi batizado no protestantismo com um batismo válido, eles estão unidos a nós enquanto Igreja Católica. Porque o batismo foi confiado aos ministros da Igreja. E logo, se esse batismo... olha aqui, 316. Se esse batismo foi confiado e batizado validamente na pessoa do ministro daquela igreja, ele está unido a esta catolicidade. E vai dizer aqui o Código de Direito, diversas igrejas batizam no cânon
isso do direito canônico, 869. Ele diz assim: diversas igrejas, sem dúvida, batizam validamente. Por essa razão, é um cristão batizado e não precisa ser rebatizado, nem sequer sob condição. E quais são essas igrejas? As ortodoxas, os anglicanos, os luteranos, metodistas, presbiterianos, batista, congregacionista, adventistas e algumas pentecostais, como Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus e Amor e a Pentecostal, o Brasil para Cristo. Não batiza validamente outras igrejas pentecostais, como a Igreja Brasileira, os Mormons, Testemunhas de Jeová e da Ciência Cristã. Então, se ele foi batizado validamente, ele está dentro dessa catolicidade. Porque a catolicidade significa a universalidade da salvação. Isso está no Código de Direito Canônico, reafirmado e atualizado pelo Papa João Paulo II em 1989, cano 869, quem quiser consultar. Então, o que é que até o cânon diz? Esses estão batizados e ligados eclesialmente à Igreja Católica e não devem ser rebatizados nem sob condição. O que é batismo sob condição? Quando tem dúvida se a pessoa foi batizada, aí batiza. Se não és batizado, eu te batizo. É a mesma coisa no sacramento da unção dos enfermos. Se ainda estás vivo por esta santa unção, porque o sacramento é para os vivos, então nem sob condição. Então, se isso está reafirmado pela igreja, essa frase de Santo Agostinho está respondida, porque quem é batizado validamente está dentro da comunhão dos santos, como nós já até estávamos dizendo, e tem que entender outra coisa também. Aí entra outra coisa, essa questão do rebatismo. Sai da igreja católica, vai para lá, mas quando vem de lá para cá, a gente não batiza de novo, se o batismo foi válido. Porque nós entendemos que o batismo, uma vez realizado, estamos nessa comunhão dos santos. E aí devemos também entender que muitos protestantes já nasceram em seio protestante. Né? E se nasceram já nisso e tiveram sua educação, sua formação nisso, vivem uma retidão de coração, praticam a verdadeira justiça do Evangelho e também as práticas de misericórdia, porque a semente do batismo que eles tiveram foi externalizada para fora, sem dúvida nenhuma eles estão dentro da catolicidade. Isso um professor afirmava e com fundamentos bíblicos, que eu não tenho agora, mas o batismo válido nos introduz dentro dessa salvação. Claro, não é dizendo agora que quem é católico vai batizar em qualquer igreja. Não, nós estamos dizendo que por caminhos do destino, de modo extraordinário, Deus também confirmou eles dentro dessa catolicidade, confirmando para eles também a salvação. Muito bem. Ó, uma aula aqui de salvação. Que isso, quando eu crescer eu quero ser assim. Muito bem. O Lorival Souza, né, ele perguntou, assim que começou, né, você começou a responder, mas acabou que você respondeu, né, também um pouco sobre o que é o reino de Deus, né? Você tem mais alguma ponderação em relação a isso? Sim, podemos. O reino de Deus, ele não é um lugar. O reino de Deus é uma pessoa, Cristo. E aí por isso que é dado isso, porque o povo de Israel, eles esperavam por um reino, no qual o Messias esperado viria para derrubar o reinado dos impérios que causavam grande opressão para o povo de Israel. Então, logo a esperança messiânica que eles tinham era uma esperança de um novo reinado. Mas nós entendemos e sabemos que o reinado de Cristo não é um reinado de lugar. E isso nós comprovamos lá no Evangelho de Marcos, quando por muito até o final da vida de Cristo, os apóstolos não tinham entendido que o reino era ele. E até ficam brigando, dai-me um lugar à tua direita, dai-me um lugar à tua esquerda, deixa que eu esteja ao teu lado no paraíso, dai-me tal parte quando você inaugurar esse reino. E aí, as 3 vezes que Jesus apresenta lá, que ele sinaliza que vai sofrer a paixão, nessas 3 vezes ele responde: homens fracos na fé, não entenderam ainda? E aí nós só vamos entender isso lá no Evangelho de João, quando Jesus reafirma que é ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a videira, eu sou o reino.
Então, o reino é uma pessoa. E aí é o que acontece por muito tempo na igreja. Teve em alguns momentos que se pensava que que esse reino de Deus seria um lugar, mas não é um lugar, é uma pessoa. Então, por isso que quando nós somos batizados, nós somos enxertados nessa pessoa que é Cristo e passamos a viver do seu reino, que é Ele mesmo. Porque no reino de Deus, que é Ele mesmo, não há necessidade de nada nem de ninguém. No reino de Deus, que é Cristo, nós não temos necessidades materiais, nem físicas, nem necessidades espirituais. Quando nós estivermos plenamente no céu, nós não vamos ter as necessidades que nós passamos aqui. Então, por isso que nós reafirmamos, e a igreja reafirma isso, o Papa Bento XVI sempre disse isso também, nas suas cartas, e o Papa Francisco, e o magistério da igreja afirma isso. O reino de Deus é uma pessoa. Então, por ser uma pessoa, é muito mais do que um lugar é pequeno. O coração de uma pessoa, não. Bem, temos mais uma pergunta aqui, da Solange Pérola, que comenta aqui no Facebook. Ela faz uma pergunta muito importante para nós, e com certeza é uma das perguntas que muita gente tem, uma dúvida que muita gente tem. Um suicida entra no reino de Deus ou não? Sim, é possível. Sim. Deixa eu pegar aqui o cânon do catecismo. Deixei meu catecismo em Belo Horizonte, tive que vir às pressas aqui para Pernambuco. Está lá no parágrafo 2196, 197 do catecismo da igreja. O que é que vai dizer isso? Na questão da vida. Nossa, mãe. Mas deixe-me ir aqui. Sempre o catecismo ele coloca dizendo que deve se levar em conta a situação psíquica da pessoa, porque alguns atos dela não são voluntários, mas involuntários. E também essa questão do suicida, às vezes ele não tirou a vida para atentar contra Deus, ele tirou a vida para fugir de um problema, no qual psicologicamente falando ele não pôde ter sido ajudado, e também não conseguiu dar as curvas necessárias para que a sua existência na vida pudesse ter sido melhor aproveitada. Então, o suicídio ele pode sim entrar no reino dos céus por graça e misericórdia de Deus. Muitas vezes esse suicídio praticado, quando eu disse, é um desejo de um altruísmo, de ser senhor de si, de procurar uma melhor razão. E aí, no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2280, ele diz: cada um é responsável por sua vida diante de Deus que lhe deu. O suicídio, sim, ele contraduz uma lei natural, ofende também o amor ao próximo. E o suicídio, nós sabemos, é uma contrariedade ao Deus vivo, à vida do Deus vivo. Mas nós precisamos entender que o suicídio, muitas vezes, é um desespero. E aí, essa pessoa, aqui está dizendo no parágrafo 2283, não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar ocasião de um arrependimento salutar. A igreja reza por essas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, eles não estão isentos, porque primeiro são batizados e filhos de Deus. Então, não devemos desesperar da salvação, mas rezar e confiar, porque talvez no último segundo ele deve ter se arrependido, não deve ter como voltar, não teve como retirar o modo que ele tentou tirar a vida, e depois o seu coração, de tanta angústia, ou de tanta decepção, de tanto medo, de tanto pavor, ele não pode ser culpado pelos seus atos. Às vezes medicações levam a isso, principalmente se nós olharmos em bula, de tentativas e desejos suicidas. Então, a pessoa, por uma série de fatores psíquico-somáticos, fisicamente, espiritualmente falando, ela não está conseguindo mais, como é que nós podemos dizer, ser senhor da própria vida. Ela está sendo governada por um psicológico um pouco defasado, por um coração amedrontado. E aí, parágrafo 2283 do Catecismo, caso queiram ver depois, deixa bem claro isso, não se deve desesperar da salvação. Ele pode sim entrar no reino de Deus porque o reino é Cristo. E aí, o que é que Cristo diz no Evangelho de João?
eu não quero que nenhum daqueles que ele me deu se perca. Então Jesus há de dar os seus meios de tocar no coração dessa pessoa. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, graças a Deus, né? A Aninha Alcântara, ela que é aqui da nossa Forani, uma cantora muito boa, viu, Thomas? Se você quiser convidar alguém para cantar aí na sua paróquia, você pode chamar ela, que ela é boa, viu? Ela está dizendo Pois assim: boa é. tarde. Muitos dos nossos irmãos agnósticos perguntam como somos religiosos se Jesus condenava as religiões. Como responder? Jesus não condenava as religiões, Jesus condenava as práticas externas da religião que eram condizentes com as leis. O que era que os judeus eles tinham 613 leis que mais oprimiam do que libertavam, né? Os judeus eles tinham tantos passos para dar, se não dessem, ou se passasse, tinha que dar um para trás, porque eles eram religiosos de normativa e não de Deus mesmo, na prática concreta de Deus. E aí o que é que Jesus faz? Jesus não condena a religião judaica porque ele é judeu. Né? Jesus morre como rei dos judeus. Jesus condena as práticas externas quando o homem permite que essas práticas externas governem a vida dele. Então, era o que era que fazia. Jesus curava no sábado, o povo dizia, mas no sábado não pode ser feito nada. O que é que Jesus sempre devolvia a pergunta? É preferível o quê? Salvar uma vida ou deixar que se perca porque é sábado? Então, a condenação de Jesus é a prática exterior de uma religião vazia, de uma religião que não toca o coração, de uma religião que vive apenas por normas e não na cultura do encontro. Papa Francisco tem frisado muito isso, se nós percebermos, a cultura do encontro. Nesses dias, na Casa Santa Marta, nas missas diárias dele, ele tem colocado intenções muito bonitas para as missas, pelos professores que estão tendo que desafiar aí novos meios de dar aula, pelos médicos, pelos enfermeiros, sempre uma cultura de encontro, quebrando paradigmas para dizer o quê? A prática da religião precisa ser uma prática concreta que vá de encontro direto com a necessidade do povo. Não pode, e principalmente quando nós falamos aqui em normas, a norma é um princípio base para que nós possamos nos orientar, mas a norma ela não é aplicada a todo mundo de uma única forma. A moral da igreja ela sempre precisa, e ela sempre diz isso, que nós precisamos encontrar meios de responder às pessoas, porque cada um é único. Nós não podemos colocar todos dentro de uma caixa, balançar, sacudir e dizer que todo mundo agora é igual. Então, os nossos irmãos gnósticos, por falta, às vezes, até de conhecer, mas o que Jesus condenava era a prática externa. E continua condenando para nós, enquanto católicos também. Muitas práticas nossas enquanto católicos, não é porque nós somos católicos, batizados, que frequentamos os sacramentos, que nós não temos práticas externas que vão contrárias à vontade de Deus e até já em defasagem, que não toca mais o coração humano. Então, mas aí é triste porque às vezes nós não podemos parar na prática externa da religião. Né? Todos nós, católicos, já passamos por alguma decepção com a igreja, e nós não saímos da igreja por causa das pessoas que nos decepcionaram, mas nós ficamos lá porque nós sabemos que lá está Cristo. E onde existem pessoas, existem problemas e existem também práticas contrárias. Vai dizer um salmo, não lembro o número agora, o justo ele peca 7 vezes ao dia. E os injustos? Então, lá é o lugar mesmo dos pecadores, onde as nossas práticas externas vão se transformando e moldando-se em práticas interiores de conversão e de transformação. Então, muitos dos nossos irmãos, eles perguntam, então você pode responder isso. Jesus não condenava a religião em si. E outra, a religião em si, ela tem apenas uma função, de religare, já vem da palavra, religião religare, religar o homem com o divino, com o transcendente. Se ela não estiver fazendo isso, mas estiver apenas focada em problemas e situações da terra, pergunte-se se realmente é esse o desejo de Deus. Bem, então, eu espero, né? Ela colocou um tanto de coraçãozinho aqui, ó, então provavelmente Então foi ela bem entendeu. respondido, né?
Então, glória a Deus. Para a gente talvez, né, terminar, eu falo talvez porque pode chegar mais perguntas, mas para a gente, de uma certa forma, começar a encerrar este programa que estreia hoje, né, pessoal que nos acompanha, o que é isso, né, o programa é um programa que está se estreando hoje, né, nós, por inspiração divina, Deus nos deu a graça de criarmos este programa para evangelizar, para formar você, para que você realmente, e eu também, o Thomas com certeza, cada vez mais aprendendo, né? Porque para a gente ensinar, a gente precisa também estudar 10 vezes mais, né? Então, 9 anos. não é? É um aprendizado, né? Que a gente tem ganhado também em relação a isso, né? Então você pode, né? Todas as segundas-feiras às 16 horas nós estaremos aqui ao vivo, né? Se Deus assim nos permitir, né? Para que possamos tirar as suas dúvidas e também falaremos de alguns temas específicos, tá bom? Então, para a gente encerrar o nosso programa hoje, se não vier, né, outras perguntas, há pouco tempo atrás, né, diante desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, o Papa Francisco ele concedeu a nós, Igreja Católica, né, a indulgência plenária, né? E aí muitas pessoas, né, vieram até mim perguntando, conversando em conversas também, falar que com essa dúvida, né? O que é indulgência plenária? É o perdão de todos os meus pecados? O que é indulgência plenária? Eu pequei a vida toda, agora que eu recebi a indulgência plenária, eu posso comungar? Como que funciona isso? Aí vamos explicar um pouquinho sobre essa questão? A indulgência plenária, ela é a remissão das consequências das minhas faltas confessadas diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos na vida tem consequências, tem marcas. E aí a indulgência plenária é o conceder de Deus de um externamento da sua misericórdia. Antigamente o povo até nos condena, dizem que as indulgências eram vendidas, mas nós precisamos ver que não era na conjuntura total da igreja. Eram pessoas com práticas externas da religião em defasagem e que também distorciam a misericórdia de Deus, isso principalmente na época medieval, mas a indulgência é algo gratuito do coração de Deus. Unida à confissão é algo assim perfeito. O que é isso? Quando nós confessamos, nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas dentro do nosso coração há uma inclinação para o pecado, para o erro, por causa da nossa natureza humana. Né? Nós não somos aniquilados da nossa inclinação. E o pecado ele deixou em nós resquícios, deixou em nós marcas. É como se eu tivesse um ferimento, costurei a ferida, fui no hospital, costurei a ferida, mas eu preciso ir colocando remédio para cicatrizar aquela ferida. E a indulgência plenária é isso. A minha confissão, quando eu vou ao sacramento da penitência, e nesse momento nós estamos sem ter o acesso, alguns lugares já estão voltando o sacramento da confissão, mas aqueles que ainda não podem, o Papa lembra que no Catecismo da Igreja, na impossibilidade da confissão, mas prometendo assim que possível confessar, você pode fazer um ato de contrição perfeito, que é fazendo um exame de consciência e confessando a Deus, mas prometendo a Ele, assim que possível, confessar como sacerdote. Depois da absolvição, é concedida para nós a possibilidade de indulgências que são leques variados. Muitas coisas na igreja têm indulgências, em vários tempos. Como é que eu posso conseguir a indulgência? 1 hora de adoração ao Santíssimo, meia hora de meditação com a Sagrada Escritura, na semana lá de novembro, na visita ao cemitério e fazer uma oração, na virada do ano, cantando Vem ao Criador Espírito. São várias coisas que a igreja ao longo do ano vai colocando. E a bênção Urbi et Orbi, de Roma para o mundo, que o Papa deu, ela geralmente é dada 2 vezes no ano, na Páscoa e no Natal e também final de ano, 3 vezes. O Papa achou por bem antecipar essa bênção, que tem nela a indulgência plenária, é concedida nessa bênção a indulgência, para aqueles que confessaram-se no sacramento da penitência, ou fizeram o ato de contrição perfeito, confessando a Deus, e pedindo que logo assim que possível confessasse os pecados ao Padre, fosse também apagadas as inclinações
para o pecado, concedendo para nós essa indulgência. E a indulgência ela pode ser aplicada apenas aos vivos, eu para mim mesmo, ou eu para um falecido. Eu nunca posso passar uma indulgência minha para outro ser vivo, porque ele pode buscar isso com as suas próprias forças. Então, nós passamos nessa comunhão de dons e de graça a entender que a indulgência é um extraordinário do extraordinário amor misericordioso de Deus. E aí a prática comum era o quê? Sempre após o sacramento da confissão, adorar o Santíssimo, rezar pelo Papa um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória ao Pai, e também pedir a Deus que Ele nos conceda essa graça da indulgência. E aí nós vamos percebendo que não é algo material, mas se nós pararmos e silenciarmos e olharmos, realmente nós vamos perceber que a misericórdia de Deus vai agindo como um processo. Não é algo no estralar de dedos ou algo estático, mas processual, onde o meu coração vai se entendendo dentro dessa lógica da misericórdia. Muito bem, glória a Deus. Então, né, para a gente terminar, encerrar este programa, tem alguns comentários aqui, sabe, irmão? De um povo que gosta de você demais. A Cristina, a Cristina Lucas, né, tá dizendo aqui, Raposos para mim foi meu santuário. Não é? A gente sente muita falta de você, isso é verdade, viu? A Cristina Lucas diz para nós aqui, olha, saudade dos cânticos do Thomas, né? Ô menino que canta bem esse rapaz. Eu amava as missas de 7h30 da manhã de Raposos, uma arrasa aquela missa. Era lindo. E temos aqui também a Helena Bicalho, né, que está dizendo aqui, parabéns pelo programa, já peguei pela metade, mas já vi que é muito bom, né, o meio de evangelizar. Um abraço aí para o Thomas, né? Então, glória a Deus, né? Aí. Muito bem. Então, vou pedir, né, irmão, que você possa finalizar este momento para nós, lembrando a você que nos acompanha agora pelo Facebook, que todas as segundas-feiras, às 16 horas, nós estaremos ao vivo aqui pela página da Missão em Teu Altar. Então, divulga os seus contatos. Na semana que vem nós vamos divulgar, nós vamos falar, né, qual o tema que vai ser tratado, né? Então, assim, divulgue bastante para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, para cada vez mais as pessoas sejam impactadas pela força do Espírito Santo e, a partir daí, conhecerem melhor sobre a nossa fé, tá bom? Então, vamos, neste momento, né, Thomas, conduzir aí uma oração para que nós possamos finalizar, e aí você encerra dando a bênção para nós. Sim, sim, é uma alegria. É só um avisozinho também, no meu Instagram, eu estou deixando lá algumas lives, tenho feito algumas lives com algumas pessoas para ir evangelizando também ao longo desse tempo. Se você seguir lá, todos os dias tem o tema da live, e com quem também vai ser. Por exemplo, amanhã, às 8 da noite, eu estarei com um médico tratando sobre a relação da saúde física e espiritual. A oração como um caminho também para ajudar na cura do corpo e na cura da alma. E aí, na quarta-feira, vai ser sobre a depressão. E aí, nós estamos fazendo uma série essa semana. Quem estiver nos ouvindo pode seguir lá, @ThomasEric_, é facinho de achar lá. Segue, vai estar lá também os horários e os temas, para nós irmos também partilhando juntos sobre esses temas. Então, vamos finalizar rezando juntos, onde você se encontra aí na sua casa, a mesma oração que Jesus nos ensinou. Lembrando que algo muito bonito que eu aprendi, quando nós rezamos o Pai Nosso, Deus olha para nós não como se fosse Thomas ou Guilherme. Deus olha para nós olhando para Cristo, porque é Cristo que intercede por nós. Então, ao rezarmos o Pai Nosso, Deus está dizendo, Cristo em Thomas está pedindo o meu auxílio. Cristo no Guilherme está pedindo o meu auxílio. Então, que nós possamos rezar esta oração confiante, a oração mais perfeita saída da boca do próprio Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém, muito bem. Lembrando, pessoal, que daqui a pouquinho, às 18 horas, nós entramos ao vivo aqui pela página da Missão em Teu Altar para rezarmos juntos o Santo Terço Mariano. Então, fica aí o convite para que nós possamos rezar juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E eu desejo a você paz, fogo e avivamento. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Valeu, Até mais, Thomas. fiquem com Tchau, Deus. tchau. Até mais, Guilherme.